Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua Santa Palavra. Cientes, ó Pai, de que ela é Tua voz em nossas vidas. Cientes, ó Pai, de que ela é a única fonte, ó Pai, do Senhor, a única fonte onde podemos aprender do Senhor, onde podemos ser instruídos do Senhor. Abafa, Senhor, nossas opiniões, nossos conceitos, tudo aquilo que trazemos no nosso coração e que não convém que pensemos agora. A Tua Palavra tem a primazia aqui. A Tua Palavra tem a prioridade neste lugar. Portanto, nos abençoa, Senhor, e nos traz a Tua mensagem. A nós todos, nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Josué 24, verso 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, este é um momento emblemático da história de Israel. Este é um momento importantíssimo da história do povo de Deus e da história do servo de Deus chamado Josué. Quando nós lemos no início do verso 14 que Josué tira uma conclusão ou uma aplicação daquilo que o povo deveria fazer agora, naquele instante, ele traz antes informações da parte de Deus a respeito do que Deus havia feito pelo seu povo. É como se houvesse um panorama anterior a respeito do trabalho de Deus na nação de Israel, desde quando ela foi instituída até quando ela foi liberta da escravidão do Egito e trazida à terra prometida. Então, antes de dizer essas coisas que lemos no verso 14 e 15, Josué disse ao povo algo que os remetia à escravidão no Egito, o seu tempo de servidão no Egito, o tempo em que eles ficaram, um tempo grande, gerações e gerações se passaram, em que o povo de Deus estava junto ao Egito, escravo do Egito. Então lá eles foram libertos por Deus através do seu servo Moisés. E Moisés, levantado por Deus, agindo sobre aquela nação, aquele imperador, aquele tirano, levantando milagres, levantando sinais para que então o povo pudesse ser liberto, e o povo foi liberto. Deus tirou o povo da servidão do Egito, prefigurando a libertação espiritual que traria lá na frente no Senhor Jesus. Mas posteriormente o texto nos mostra, a história de Israel nos mostra a transição de Moisés para Josué. Moisés então morre, Moisés vem a falecer, e a liderança do povo de Deus então passa de Moisés para Josué. Josué passa a ser aquele homem que está à frente do povo de Deus, levando o povo de Deus à terra prometida, porque até a morte de Moisés, o povo ainda não tinha chegado na terra prometida. O povo tinha percorrido muitos anos no deserto, mas ainda não tinha chegado ao seu destino final, a terra prometida. Então, em meio a essa transição de liderança de Moisés para Josué, Josué já constata de antemão que de fato havia certa idolatria dentro do povo de Israel. Dentro daquele povo que o Senhor havia libertado, dentro daquele povo que o Senhor havia agido para que fosse libertado, havia certa idolatria, havia um mal residente naquele povo que Josué aponta por vários momentos. E a própria história nos aponta. Se nós lembrarmos de quantos eram os homens, dentre 12 espias, que creram, mesmo diante de adversidades, que o povo deveria possuir a terra, quantos eram? Apenas 2. Apenas 2 que tinham que convencer uma nação absolutamente incrédula, pois a terra deles, Canaã, estava invadida por outros povos. Como que eles iam acreditar na promessa de Deus
enquanto tinham que cuidar de suas mulheres, seus filhos, ao mesmo tempo que tinham até gigantes na terra de Canaã, homens muito grandes, homens de 2,5 metros, homens de uma raça muito grande na época, pelo que nós sabemos da história. Então, diante disso, o povo descreu, assim como descreu quando estava no deserto e lhes faltava mantimento, e eles até mesmo preferiram voltar ao Egito, porque lá haveria mantimento. De certa forma, então, nós começamos a perceber que o mal, certo mal, estava invadindo aquele povo, mas com repreensões do Senhor, com punições, exortações, admoestações do próprio Deus, o povo evoluiu até a terra. Josué e Calebe à frente chegaram lá, então se instauraram como nação em Canaã. Josué dividiu as tribos, as terras para cada tribo, as famílias foram alojadas, então finalmente eles estavam em sua terra, na terra que Deus havia lhe prometido, que tantos anos demoraram para tomar. Mas sabe o que é mais intrigante, meus irmãos? É que mesmo depois de toda a trajetória do povo de Deus, da retirada deles do Egito, da chegada na terra prometida diante de milagres de Deus, de coisas sobrenaturais que Deus operou para que eles pudessem finalmente possuir a terra, sabe o que havia no coração do povo? Ainda havia idolatria, ainda havia mal. É por isso que nós vemos que em momentos anteriores a esse que nós lemos aqui, Josué exorta ao povo para que eles observem a lei de Deus, o que eles não estavam fazendo. E mais do que isso, Josué exorta o povo para que eles se desligassem da idolatria que haviam praticado, desde a influência dos seus pais que estavam em terras no Egito, e a partir dali começavam a se influenciar pela adoração de outros deuses. Então, num momento muito importante da história de Israel, quando a nação já estava instalada, Josué chama o sacerdote, os líderes e todos os chefes da casa. Imaginem vocês um grande líder do povo de Deus na época, chamando cada pai, cada marido, para que comparecesse a uma reunião solene, onde Deus falaria a eles coisas importantes. Retorne até o versículo 1 do capítulo 24 de Josué. Nós vamos ver exatamente isso. Josué 24:1 diz: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Todos os homens estavam lá postos diante de Deus. Todos os representantes das casas, os representantes das tribos, os representantes e líderes estavam lá, reunidos diante de Josué e diante de Deus, a quem Deus os falaria. E o que inicialmente Josué fala, da parte de Deus, é aquilo que nós acabamos de falar, a história de Israel, desde o Egito até aquele momento. E após terminado este panorâmico histórico que Josué passa aos olhos daqueles homens, ele diz o que nós lemos aqui: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam do além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, diante daqueles homens que deveriam depois repassar a mensagem a todas as suas famílias, a todas as suas tribos, Josué diz a Israel, resumidamente, duas coisas, duas ordens que estavam conectadas com aquilo que o povo deveria fazer diante de Deus, com aquilo que o povo deveria escolher diante de Deus. Haveria uma escolha a ser feita a partir das ações equivocadas, idólatras que o povo tinha tomado. Então, bem claramente, monte a cena na sua cabeça. Aqueles homens, todos reunidos, e diante deles uma escolha. Quando Josué se propõe a dizer o que eles deveriam fazer, Josué diz assim: tema ao Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade.
Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Então, aquilo que talvez esteja claro, ou estivesse claro a todo membro de Israel, aquilo que talvez esteja claro para nós, enquanto cristãos hoje, sabendo o que Deus quer de nós: servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, servir ao Senhor talvez dentro da sua casa, dentro da igreja, com certeza fora da sua casa, dentro dos nossos lares, servir ao Senhor. Isso era claro, isso talvez até era básico, segundo aquilo que Josué estava apresentando ao povo. Talvez até mesmo alguém tivesse questionado até esse momento, sem ouvir as palavras seguintes de Josué, até mesmo alguém tenha questionado: por que Josué nos chamou aqui? Qual foi a verdadeira razão? Josué falou exatamente aquilo que nós já sabemos. Nós sabemos que é preciso servir ao Senhor. Nós sabemos que é preciso servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, mas eles talvez não esperavam que viessem as próximas palavras de Josué. E o que Josué nos fala depois disso, inicialmente aqueles homens, depois a todo cristão, é, em outras palavras, que não é possível servir ao Senhor enquanto nós temos outros deuses a quem nós servimos. Era necessário então se desfazer desses deuses para depois servir ao Senhor. E a expressão que Josué usa para isso é muito emblemática. Ele diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais e aos quais eles estavam servindo também. É como se eles tivessem imagens dentro de casa, algo que se referisse àqueles deuses antigos do Egito dentro da casa deles, e eles deveriam então jogar isso da porta para fora, deitar fora, lançar longe, se desligar de todas as crenças e práticas ligadas a essa adoração de deuses, para depois de feito isso, servir ao Senhor. Por quê? Por uma razão simples, como já dissemos: não é possível servir ao Senhor enquanto se serve a outros deuses. Então, aquele povo, por mais que estivesse inicialmente intrigado, porque estava diante de Josué, numa reunião solene, escutando aquilo que eles já sabiam: servir ao Senhor com fidelidade e integridade, ponto. Mas então Josué diz: agora vocês precisam jogar fora toda a porcaria de idolatria que está dentro da casa de vocês. Aí certamente os olhos deles se esbugalharam. E eles ficaram assustados. E começaram a pensar nas práticas que estavam adentrando a casa deles, que já haviam adentrado por uma cultura pagã que estava se infiltrando no povo de Deus. Então talvez eles começaram a pensar em aplicações daquilo, do que era se desligar de outros deuses, quando na verdade nem mesmo eles talvez sabiam que estavam adorando outros deuses, mas só herdaram práticas dos pais para que mantivessem dentro de suas casas. Mas o que é importante que nós saibamos é que a ordem de Josué para o povo: tema ao Senhor e o sirva com integridade e fidelidade, não poderia ser cumprida enquanto o povo estivesse ligado aos outros deuses. Hoje, meus irmãos, nos dias de hoje, nós também somos convocados ao Senhor a fazer a mesma coisa. E portanto a nossa tarefa diante de Deus é identificar se nós ainda estamos servindo aos outros deuses. Porque se estivermos, nós não estamos servindo ao Senhor. E uma questão de vida ou morte é posta diante de nós. Nós queremos servir ao Senhor ou continuar servindo a esses deuses? E talvez alguém questione: mas Brian, servir a outros deuses na nossa época, um país tão cristão como o nosso, é possível isso? É possível que aconteça isso assim como acontecia naquela nação, onde eles de fato se referiam a deuses estranhos, deuses falsos, e cultuavam a eles, etc. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos saber é que não existe outros deuses. Esses deuses, com D maiúsculos e entre aspas, com D minúsculo e entre aspas, são falsos deuses. E é um disfarce para que o maligno se manifeste. A palavra de Deus diz, se você crê nela, a palavra de Deus diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Se você crê na palavra de Deus, você não pode ser um cristão que entende que deve ter uma relação deliberada com o mundo, porque no mundo jaz o maligno. E servir a outros deuses, em outras palavras, é servir ao maligno, mesmo que nós não entendamos como exatamente isso acontece. Mas eu vou tentar dar alguns exemplos. Vou tentar pensar um pouco sobre isso. Quanto tempo
do seu dia ou da sua semana você perde em frente à sua televisão? Quanto tempo do seu dia ou da sua semana você perde em frente à internet? Meus irmãos, talvez vocês já saibam disso, mas é bom lembrar que algumas emissoras de televisão, bem como um conteúdo massivo que hoje habita na internet, se empenham por divulgar, em resumo, desonestidade, prostituição, adultério, homossexualismo e etc. Quando essas coisas adentram a sua casa, não tenha dúvida, você está servindo ao maligno. Quando essas coisas entram na nossa casa aos poucos, quando nós nos vemos alimentando-nos dessas coisas, alimentando os nossos filhos dessas coisas, não tenham dúvida, meus irmãos, por mais duro que isso pareça, nós estamos servindo ao maligno. Ah, Brian, mas deixa eu contar para você, eu assisto só coisa boa, assisto jornais, esportes, bons filmes, assisto essas novelas, não fico entrando em sites ruins na internet, eu faço aquilo que é útil. E você já contou quanto tempo você gasta assistindo essas coisas? Quanto tempo você perde em frente a uma televisão, em frente a um computador? São coisas que, por mais que não sejam más, elas te impedem de gastar um tempo com Deus, um tempo que você deveria gastar servindo a Deus. E acreditem, meus irmãos, o diabo é tão sujo que ele nos faz aproveitar as melhores coisas possíveis, as mais morais, as mais úteis, para que nós percamos tempo com outras coisas e não com o Senhor. Deitar fora os deuses é abandonar os hábitos que te impedem de orar mais, de ler mais a Escritura. Por isso, abandonar os deuses, abandonar a adoração ao maligno, abandonar o serviço ao maligno, nos leva a pensar que nós devemos abandonar uma rotina familiar e pessoal que nos conduz ou conduz os nossos filhos para o mundo e não para Deus. O contrário disso é adotar um tempo específico para a leitura da palavra para todos na sua casa, um tempo específico para adoração e para oração a todos na sua casa, ao invés de perder horas em frente à TV, horas em frente ao Facebook. Escolha, meu irmão, minha irmã, buscar a Deus, ao invés de perder tanto tempo do seu dia, da sua semana, buscando essas coisas. Em outras palavras, escolha servir ao Deus, ao invés de servir ao maligno. O grande perigo do maligno é que ele é tão sutil que nós servimos a eles, mesmo com a consciência de que estamos fazendo tudo certo. Não deixe que o maligno tome a sua casa, que você o sirva. E quando nós vemos, nós estamos tão entrelaçados com uma cultura pagã, que nós nem percebemos alguma coisa. Meus irmãos, o que você comemora, o que os seus filhos comemoram no dia 31 de outubro? Na terça-feira que se passou agora, a nossa irmã Adriana estava dando uma devocional na reunião de oração e nos alertou de uma coisa impressionante. Talvez vocês se lembrem que 31 de outubro é a data em que acontece o evento do Halloween. Então as escolas fazem festa, algumas instituições fazem, e as crianças se vestem, e até mesmo muitas crianças que fazem parte de famílias ditas cristãs, entre aspas. Sabe o que se comemora no dia 31 de outubro? O dia da Reforma Protestante. O dia em que Lutero lutou contra o mundo inteiro e colocou seu pescoço na forca para dizer que esse livro é que deve ser divulgado ao homem, que salva o homem do pecado e que nos mostra que Cristo Jesus é o Senhor. Então o dia da Reforma é o dia em que nós fomos apresentados a Cristo Jesus, o dia em que nós fomos apresentados à palavra de Deus, que era trancada dentro dos clérigos, que era restrita a padres, que padres que vendiam a salvação através de indulgências. Então homens arriscaram a sua vida, se colocaram em forcas, foram mortos em fogueira, para que eu e você conhecessem o Senhor Jesus.
E muitos de nós colocam fantasias em nossos filhos que se referem aos demônios, aos diabos, em vez de comemorar um dos eventos mais importantes da parte de Deus para a história da humanidade. Sabe o que é isso, meus irmãos? Serviço deliberado ao maligno. Pessoas que, ao invés de se dobrar diante de Cristo, dobram suas vidas, seus corações e suas consciências, inclusive de seus filhos e famílias, ao maligno. Meus irmãos, prestem muita atenção. Prestem muita atenção. Eu agora vou fazer uma profecia. Vocês já ouviram uma profecia? Deus me deu uma visão hoje, eu vou profetizar sobre os irmãos agora. Sabe qual é a profecia? Escute a profecia. Servo meu, servo meu. Assim começa, né? Profecia. Servo meu, servo meu. Amanhã, a partir de amanhã, muitas das famílias aqui vão iniciar o seu dia e não vão se lembrar desse sermão. Não vão esquecer. Amanhã, no resto da semana, no resto do mês, no resto do ano, etc., nada vai mudar na rotina, na maioria de vocês, na maioria de nós. Nós vamos continuar exatamente como estamos. Vocês vão escutar a exortação do Senhor a respeito de Josué, assim como um momento essencial e emblemático da história de Israel, mas vão escutar por um ouvido e soltar pelo outro. Receba essa profecia, meus irmãos. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Agora, sério. Prestem muita atenção. Eu quero trazer aos irmãos aquilo que a igreja, durante a história do cristianismo, fazia como aplicação desse texto de Josué. A aplicação imediata para aquele que escolher servir ao Senhor não é só afirmar: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, mas é fazer aquilo que essa afirmação nos leva a fazer. Então entenda que servir ao Senhor nesse sentido não é exatamente uma declaração, mas é atitudes que envolvem cada dia da minha vida. Sabe o que essa aplicação, o que a aplicação desse texto nos diz pelos séculos de história do cristianismo? A aplicação imediata para aquele que escolhe servir ao Senhor é instituir um culto diário familiar. Vou repetir. A aplicação imediata para aquele que escolher servir ao Senhor é instituir um culto diário familiar. É assim que o povo de Israel acatou aquela lei. É assim que eles entenderam que se devia aplicar isso. E durante a história do cristianismo isso se reverberou. A interpretação que diz que esse texto de Josué nos convoca a instituir um culto diário em nossas casas não é nova. Essa interpretação não é nova. Durante longos séculos da história da igreja, meus irmãos, tanto da igreja primitiva, quanto depois da reforma, após a reforma, o culto familiar era uma prática generalizada entre os cristãos, de modo que era muito raro que um lar cristão ficasse sem um culto diário. E perceba o quanto isso faz parte das testemunhas de homens diferentes, homens de Deus, que falam sobre isso. Um relato de um pastor americano chamado Joel Bick. Ele diz o seguinte: quando meus pais comemoraram suas bodas de ouro, 50 anos, todos nós, seus 5 filhos, decidimos agradecer a eles pela mesma coisa, sem consultarmos um ao outro. Surpreendentemente, agradecemos nossas mães por suas orações e o nosso pai por sua liderança no culto doméstico. Uma família inteira que não havia se comunicado entre si para agradecer os pais por uma razão específica. Chega diante deles e agradece porque a cada dia na casa deles havia um culto doméstico e isso os edificou na fé cristã. Ainda o Joel Bick dizendo: poderíamos ver um revivamento de nossos filhos, que possamos nos lembrar que Deus usa a restauração do culto doméstico como um pré-anúncio de avivamento na igreja. Isso é impressionante, meus irmãos. Quase em todos os momentos que houve um avivamento na igreja depois da reforma, ele se iniciou com cultos nos lares diários. Nós podemos ver isso, por exemplo, com um documento que foi escrito em 1677,
um documento que chamava Aliança da Congregação Puritana. Era um grupo de igrejas que decidiu deliberar sobre isso e formar uma lei, uma convocação a eles. Eles diziam assim: nós precisamos reformar nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração a Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando nossos filhos e famílias a guardarem os caminhos do Senhor. Meus irmãos, talvez você tenha ouvido a história de uma mulher chamada Susanna Wesley. Essa mulher não tinha o auxílio de seu marido, mas ela criou 19 filhos após o falecimento de seu marido. E ela então decidiu instituir um culto no lar e educar cada um dos seus filhos rigorosamente na palavra do Senhor. A maioria de seus filhos se tornaram missionários e pastores. Um deles, chamado John Wesley, que incendiou a Inglaterra, com milhares de pessoas alcançadas para Cristo pela pregação dele em sua geração. E a partir daí houve um avivamento na Inglaterra. E um país inteiro, inclusive os seus governantes, foram impactados pela influência de Cristo, a partir de um homem pelo qual sua mãe orava e instituía um culto diário. Meus irmãos, eu fico me perguntando, onde foi que nós perdemos este santo hábito? Quando foi que a igreja se desviou tanto para deixar que algo tão importante e fundamental estivesse nos seus lares? A responsabilidade de cada pai, a responsabilidade de cada mãe, a responsabilidade de cada líder do lar cristão é enorme diante disso, diante de Deus. Nós vemos hoje, infelizmente, muitos pais. Nós sabemos que às vezes não tem a ver com os pais, não tem a ver com a sua conduta, mas às vezes sim. E nós vemos muitos pais tristes, clamando ao Senhor para que seus filhos voltem à igreja. Tristes porque educaram, de certa forma, seus filhos na igreja. Mas talvez esse seja o problema. Os filhos tinham de ser educados em casa, não na igreja. E, meus irmãos, eu fico admirado com o relato de um pastor também mais antigo, chamado Riley. Ele aponta para um homem chamado Robert Bolton. E as palavras desse homem no seu leito de morte, quando todos os seus filhos, e eram muitos, estavam diante dele. Ele diz assim, e aliás, esse Bolton mantinha um culto diário em sua casa também: bem feliz é o pai que pode dizer a seus filhos o mesmo que Robert Bolton disse: todos os seus filhos foram alcançados por Cristo. Ele tinha provas disso através dos frutos do seu filho, dos seus filhos, das famílias deles. Onde foi, meus irmãos, que nós perdemos este santo hábito? Porque quase ninguém mantém um culto diário familiar em suas casas. Se nós fazermos uma pesquisa rápida aqui, você pode fazer se você quiser, perguntando de um a um, você vai perceber que quase ninguém mantém isso. Sabe o que é curioso para nós? É curioso que o declínio moral da religião cristã parece ter começado justamente quando a prática do culto diário começou a ser abandonada. Então a educação cristã ficou a parte da igreja nos finais de semana, enquanto a educação mundana tomava as crianças durante toda a semana. E eu fico me perguntando, por que é que existe tão pouco interesse nisso? Por que é que as pessoas têm tanta preguiça? Por que é que o dia passa tão rápido aos seus olhos sem que eles se empenhem e lutem para que se instaure um culto diário em suas casas? Para que eles possam então deixar de servir ao maligno e servir ao Senhor. E pensando nisso, nós temos na cabeça várias coisas. Daqui do púlpito, meus irmãos, a gente observa a igreja de um jeito meio panorâmico, sabe? De um jeito meio diferente. E por mais que isso não pareça aos irmãos, quem esteve aqui na frente sabe que você observa cada atitude, cada movimento. E durante o culto que nós prestamos aqui, a gente percebe em alguns momentos que algumas pessoas ficam fora do templo, corredor, naquela salinha, não se importando com o culto.
pessoas conversando com quem está do seu lado, durante momentos importantes do culto, pessoas se divertindo com algumas peripécias e piadas, etc., durante momentos importantes do culto, pessoas mexendo no seu celular. E eu sei que, infelizmente, na maioria das vezes não é na Bíblia do celular, mas é mandando um WhatsApp, olhando o Facebook, etc. Pessoas que estão, talvez, olhando para mim, mas claramente desinteressadas. Você sente isso? Pessoas com a cabeça longe. Pessoas que estão aqui, mas não estão aqui, sabe? Ou que gostariam muito de estar em outro lugar. E observando essas coisas, meus irmãos, sinceramente, fica mais fácil de responder a pergunta, porque quase ninguém mantém um culto familiar nos lares. Porque não há prazer em cultuar a Deus. Não há interesse em cultuar o Senhor. Mesmo quando nós estamos aqui solenemente reunidos, todos juntos, pessoas desprezam esse momento dentro de suas mentes. Escolhem fazer outra coisa que acham melhor. Escolhem pensar em outra coisa. Não cantam as canções. Não prestam atenção nos textos bíblicos, não estão nem aí para o culto, em alguns momentos. Em outras palavras, não há interesse de escolher como Josué escolheu: eu e minha casa serviremos a Deus. E nós pensamos na educação dos pais que dão aos filhos, e de umas crianças que deliberadamente fazem o que quiser no culto, sobem em cima do banco, deitam no banco, na hora de cantar sentam, na hora de pregar levantam. E fazem uma bagunça só. E às vezes nós vemos alguns pais perdendo a oportunidade de ensinar os seus filhos a cultuar no culto solene ao Senhor. De levantar para cantar uma canção. De olhar para a palavra de Deus, mesmo que não entenda, porque mais para frente ele vai saber que aquela palavra é a fonte de todo conhecimento de Deus. E às vezes os pais reclamam que vão deixar os seus filhos num mundo tão atribulado, num mundo tão corrompido, e se esquecem de que para deixar um mundo melhor para os seus filhos, eles precisam deixar filhos melhor para esse mundo. Mas as atitudes nos mostram o contrário. Ah, Brian, você fala assim que você é solteiro. Você fala assim que você não tem uma família ainda. Você não tem esposa, você não tem filhos. Você fala sobre esse culto no lar diário, você não sabe a dificuldade da correria de um lar. Meus irmãos, sinceramente, quando a vida devocional diária diante de Deus, ela é constante, não fica difícil de transmitir isso à família toda. Não fica. Não tenha dúvida de que, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria dos casos, aqueles que não se empenham por fazer um culto familiar, também não têm vida devocional individual com Deus. E pensando em todas essas coisas, eu fico, meu Deus do céu, que igreja é essa que nós estamos vivendo? Que igreja, aonde a igreja foi parar? Que igreja é essa que nós estamos vivendo hoje? Pautados na mesma palavra, mas tão diferente de um povo que antigamente servia a Deus sem medo de lutar contra o mundo. Que igreja é essa que nós estamos vivendo hoje? E eu sei que igreja é essa que nós estamos vivendo hoje. É a igreja que decidiu servir a outros deuses. É a igreja que, diante da convocação e do desafio de Josué, escolheu em ações servir a outros deuses, deliberadamente. Sabe, meus irmãos, o auto-engano é uma coisa muito feia, muito feia. Seja sincero consigo mesmo. E não fique dizendo, às vezes, que você serve o Senhor, você e sua casa servem ao Senhor, se você consegue ficar uma semana inteira sem se alimentar da palavra de Deus. Se você consegue ficar uma semana inteira sem se refugiar em oração no Senhor e, consequentemente, sem conduzir a sua família, sobre a qual muitos daqui são responsáveis diante de Deus, sem conduzir a sua família a andar no caminho do Senhor. Com sinceridade, meus irmãos, isso é servir a outros deuses. Isso é escolher servir a outros deuses. Sabe, meus irmãos, o que Josué queria dizer quando disse no verso 14, na minha opinião? Quando ele diz, tema a Deus e o sirva com integridade e fidelidade, e arranque da sua vida os outros deuses. Em outras palavras, Josué estava dizendo assim,
Chega de uma vida medíocre diante de Deus. Chega de um cristianismo só de domingo. Cristianismo só de domingo jamais foi, não é e jamais será o verdadeiro cristianismo. Chega de ficar só falando de exemplos. Porque minha avó era uma mulher de muita oração, o meu avô foi um grande homem de Deus, tal pessoa levou a família toda para a igreja, tal pessoa era um grande evangelista, tal pessoa andava 20 quilômetros a pé para chegar na igreja. Chega de ficar só citando exemplos. Chegou a hora agora de você e eu sermos os exemplos. Chegou a hora de eu e você consagrarmos nossas vidas a Deus de verdade, como se deve, e pararmos de flertar com o inferno, pararmos de flertar com o maligno, com a nossa mornidão espiritual de segunda a sexta. Meus irmãos, nossas crianças estão definitivamente ficando órfãos de exemplos, de boas referências que mostram o que é ser um crente verdadeiro. Elas não sabem mais o que é isso. Se nós continuarmos assim, se nós continuarmos exatamente do jeito que estamos, tudo que as nossas crianças vão conhecer pelos nossos exemplos é uma igreja mundana, feita de lares mundanos, com pessoas mundanas, que sinceramente, meus irmãos, nem conseguem chegar no horário no culto, quanto mais lutar contra o mundo e evidenciar características de quem foi realmente alcançado por Deus. Uma igreja que escolheu servir a outros deuses. Seja você, sejamos nós o exemplo do que é ser um homem de Deus. Seja você um exemplo do que é ser uma mulher de Deus. Comece a fazer isso instituindo um culto familiar diário em seu lar. É assim que séculos e séculos de igreja entenderam que eles deveriam fazer a partir do que Josué disse. Faça isso, meus irmãos, enquanto há tempo. Faça isso enquanto ainda o mundo não tomou seus filhos, não tomou sua família. Portanto, meus irmãos, da forma mais simples possível, o que eu queria concluir desse sermão é que esse sermão é um desafio, ou mais do que isso, uma convocação, para que você, que tem uma casa, que tem filhos, e é líder dessa casa, talvez você não tenha seu esposo, mas cuida de seus filhos, então você, mulher, deve se empenhar para fazer isso, como fez a Susana Wesley sozinha. Mas principalmente você, homem, chefe de casa, a você hoje, assim como aqueles homens a quem Josué notificou, a você hoje fica uma convocação do Senhor. E através da prática que vai adotar essa convocação, ou da prática que vai negar essa convocação, eu creio que você vai responder se você escolhe adorar a Deus, escolhe servir a Deus, ou escolhe adorar aos outros deuses. Portanto, eu não gosto daquela situação em que a gente levanta e chama as pessoas a vir na frente e fazem isso, fazem aquilo. Eu estou com vontade de fazer, mas não vou fazer, vou me segurar. Não, eu quero que você faça esse compromisso na sua mente agora, no seu coração agora. Eu quero que você coloque isso dentro da sua mente, dentro do seu coração. E se lembre disso amanhã. E não faça com que a minha profecia seja verdadeira. Então dê uma guinada na sua família. Então amanheça o dia já planejando como você vai passar aqueles 15 ou 20 minutos ali abrindo a palavra, falando pura e simplesmente o que o texto diz, cantando um cântico, fazendo uma oração com sua esposa, com seus filhos. Se você mora sozinho, assim como eu, faça isso você mesmo. Quando Deus te der uma família, faça isso em sua família. Meus irmãos, por amor às suas almas, por amor às almas de seus filhos, não escolham a servir o maligno. Não escolham servir os outros deuses. Não deixe que o evangelicalismo mundano de hoje se torne satisfeito para você, se torne normal. Mas restaure a sua família através da palavra de Deus. Não deixe isso sair da sua mente, pai de família. Não deixe isso sair da sua mente, mãe de família. Cobre seu esposo se ele estiver preguiçoso com isso. Você jovem, não deixe isso passar da sua mente.
Acorde amanhã e já planeje o momento em que você vai tirar para o Senhor. Escolha servir ao Senhor. Eu tenho certeza que vai haver uma série de impedimentos. Tenho certeza absoluta. Porque o que o diabo menos quer é que você cultue ao Senhor dentro da sua casa todos os dias. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldades na hora, que vai surgir ligações importantes, que vai surgir um monte de coisa, que vai impedir você de viver isso que o texto bíblico nos manda. Mas não deixe, meus irmãos, lute para viver o que Josué estava vivendo, o que Josué escolheu fazer. Por mais pesadas que fossem os trabalhos, por mais pesadas que fossem as críticas, as lutas, isso, a meu ver, quando eu enxergo a palavra de Deus, é exatamente aquilo que define o que é um cristão verdadeiro, que não deixa o cristianismo mundano envolver sua vida, e o que é um cristão nominal, um cristão que no final das contas talvez esteja enganado, e que jamais então poderá surtir efeitos práticos em sua vida. Mas o recado fica principalmente direcionado aos pais, aqueles chefes de família, os cabeças da casa que Josué reuniu. Nós estamos hoje no último domingo do mês da família. Nós chamamos esse culto de Restaurando a Família. E eu chamaria de Restaurando a Família para a Palavra do Senhor. Ou Restaurando a Palavra do Senhor dentro do seu lar. Um ou outro irmão nosso, irmãos nossos, dessa igreja fazem isso. Nós já constatamos isso, mas é apenas um ou outro. Nós temos que tornar novamente essa prática generalizada entre nós. Nós temos que nos fortalecer dessa forma contra o mundo, senão o mundo sempre será mais forte. E as nossas escolhas sempre vão tender para servir e adorar a outros deuses. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra ao pastor Daniel.